Amados irmãos e amadas irmãs, antes de prosseguirmos para iniciarmos o exame sinóptico do capítulo 7 do livro de Apocalipse, que é o tema principal desta noite, expresso mais uma vez, e não me cansarei de fazê-lo, minha intensa alegria em ratificar que esse estudo se ancora essencialmente na postura interpretativa historial, proposta, defendida, ensinada e praticada pela Igreja de Deus, a qual se fundamenta em chaves bíblicas inelutáveis e na sucessão temporal dos atos humanos ao longo da história. Reforço e destaco, novamente, que esta postura exegética da Igreja de Deus está inserida de forma ampliada e minuciosa. A câmera está aberta, irmão. Obrigado, irmão. Só um momento. Muito obrigado. Então, eu estava falando que essa postura exegética está inserida de forma detalhada, extensa, no livro digital, revelando o Apocalipse. A meu ver, uma obra valiosa e guiada, certamente, pelo Altíssimo Deus, a qual nossos irmãos amados Flávio e Gilberto ministraram em uma robusta, para dizer o mínimo, sequência de vídeos, a qual, posteriormente, foi transcrita e compilada pelo amado irmão Marcos Cunha. A eles, nossos eternos agradecimentos. Reitero, pois, mais uma vez, a firme recomendação de que todas as pessoas, especialmente aquelas seguidoras verdadeiras de nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashiach, tomem conhecimento desse maravilhoso capital espiritual, para cristalizarem o consolo e o vigor da abençoada esperança naquilo que nos é abundantemente pronunciado e garantido. Feita essa breve introdução, comecemos o estudo programado para hoje. Para mantermos a praxe, nesse caso salutar, que vimos adotando, antes de continuarmos, faremos, a partir de agora, uma recapitulação muito resumida do capítulo 6 do livro de Apocalipse, cujo estudo finalizamos na reunião congregacional pretérita. Já fizemos a baldeação, então vamos primeiro acompanhar a linha do tempo. Pergunto-lhes se está de bom tamanho aí, bem visível, esse desenho que fiz. Está legível? Ou precisa aumentar? Aumentei um pouquinho. Bom, essa é a linha de tempo resumida, mas nós vamos falar um pouquinho, ainda que telegraficamente, sobre os acontecimentos, a respeito da abertura dos selos do livro que se encontrava selado e que somente nosso Senhor Jesus Hamashiach teve dignidade suficiente para recebê-lo das mãos do Altíssimo Iá e iniciar o desatamento desses selos. O selo de número 1, preciso aumentar um pouquinho aqui. O selo de número 1 está atrelado a acontecimentos que vão aproximadamente do ano 96 ao ano 180, depois do Mashiach, naturalmente. Nós vamos ver do que se trata. O segundo período começa aproximadamente em 192 e vai até mais ou menos o ano 300. O terceiro período vai do ano 300 ao 313. De 192 a 313,
nós temos a abrangência de eventos que foram deflagrados pela abertura dos selos 2, 3, 4 e 5. A partir do ano 313, entra em cena uma série de acontecimentos, e isso vai até aproximadamente 380, depois do Mashiach, os acontecimentos correlacionados com o selo 6. Então, vamos acompanhar. O primeiro selo apresenta-nos um período denominado Pax Romana, que se caracterizou por uma tremenda estabilidade correlacionada com a paz e representou, conforme dizem os historiadores convencionais, a idade áurea do Império Romano. Como já vimos, o período se estendeu do ano 96 ao ano 180, depois do Mashiach. Nesse primeiro selo, aparece-nos a figura do cavalo branco montado por um cavaleiro portando um arco sem flecha. Então, como sabemos, do estudo da simbologia profética, a cor branca simboliza, dentre outras coisas, vitória. E montada por um cavaleiro trazendo um arco sem flecha. Isso demonstra que a flecha já havia sido disparada. E nós sabemos que arco e flecha relacionam-se com batalhas, guerras. E, nesse caso, o arco já estava sem flecha porque a batalha havia terminado. E, naturalmente, com a vitória desse cavaleiro. O segundo selo representa 100 anos de guerra civil, durante o qual houve uma disputa extremamente feroz e sanguinária pelo poder no Império Romano. Vários imperadores se sucederam. Aparece aí a figura do cavalo vermelho, montado por um cavaleiro com a espada na mão. A cor vermelha tipifica derramamento de sangue e a espada também representa morte. O terceiro selo traz-nos a fome, que foi consequência desse período de guerra feroz. É-nos mostrado o cavalo preto, cuja cor representa fome, que foi uma das consequências, das muitas consequências, dessa tremenda guerra civil. E o cavaleiro que montava o cavalo preto trazia na mão uma balança. E essa balança expressa a escassez de alimentos que houve durante esse período. E a tremenda, como nós já vimos, a tremenda inflação que se instalou nas fronteiras do Império Romano. O quarto selo nos apresenta a morte, como consequência e consumação dos juízos anteriores. A guerra, a fome e as pestes que também aconteceram nesse período e as feras que foram atraídas pela multiplicidade de cadáveres para serem devorados. O cavalo amarelo que nos é mostrado simboliza a morte e é montado por um cavaleiro, também denominado morte, seguido pela própria sepultura, o Sheol. Um destaque nessa época foi a chamada peste antonina, em que milhões de romanos, talvez até mais do que 5 milhões, foram mortos. E uma das consequências também desse juízo, tipificado pelo quarto selo, foi um significativo enfraquecimento do exército romano, que abriu a possibilidade de sua decadência, como vamos ver na sequência do estudo do livro de Apocalipse. No quinto selo, nós encontramos a descrição
do pedido de... Na verdade, a palavra vingança aqui traduz justiça, um clamor por justiça. Os mártires debaixo do altar pedindo a Deus justiça por tudo que sofreram. E a abertura desse selo revela-nos o motivo principal dos juízos que Deus vinha aplicando, no caso, viria a aplicar, considerando a perspectiva do apóstolo João, foram o paganismo, a luxúria e a perseguição do povo de Deus. Nessa época do quinto selo, a pregação do evangelho, alguém está com o microfone aberto, eu pediria por gentileza que fechasse. Nós estamos tendo reverberação. Então, nesse período, a pregação do evangelho do reino consistia uma evidente ameaça à hegemonia de Roma, pois apresentava um libertador, salvador e rei, que se contrapunha ao poder dos Césares. Estamos falando de nosso Senhor Jesus Hamashia. E ficou também uma questão que nós examinamos a respeito do pedido de vingança ou justiça por parte de mártires já mortos. Nós sabemos que a morte, essa primeira morte, na realidade é um sono profundo. Então, não há nenhuma consciência, nenhuma atividade de quem morreu. Na interpretação, nós discutimos que se trata de uma alegoria demonstrando que Deus tem esse clamor dos mártires em sua memória infinita e perfeita, para que no devido momento a justiça seja feita como será, conforme cremos. No sexto selo, é dito que houve um grande terremoto. O sol ficou negro, a lua se tingiu de sangue, estrelas caíram na terra, montes foram removidos de seus lugares. Então, nós já vimos o que isso significa. Tremor de terra são grandes convulsões sociais, grandes transformações. O sol simboliza a justiça, a lua se tingiu de sangue, as estrelas caindo na terra, mostrando a apostasia que estava acontecendo, e os montes removidos dos seus lugares. Montes, como nós sabemos, são reinos ou partes de reinos. E esse grande tremor de terra, nós interpretamos como tendo sido a incorporação do chamado cristianismo ao Império Romano, a partir da suposta estratégica conversão do imperador Constantino. Mais tarde, o imperador Teodósio oficializou essa incorporação. Então, primeiro, em 313, houve essa pseudo-conversão, esse teatro muito bem urdido pelo inteligentíssimo imperador Constantino, e, em 380, Teodósio consolidou a situação e, por meio de um edito que foi firmado em Tessalônica, ele firmou o cristianismo como religião de Estado do Império Romano e aboliu todas as outras, colocando-as na clandestinidade. Então, essa oficialização do cristianismo como religião do Estado romano foi um enorme terremoto que estremeceu o mundo romano. E, diz a história, que representou a maior revolução social até então registrada. Isso está nos livros da história convencional. Então, fazendo agora um fechamento desse breve resumo, fazendo a sinopse do resumo. Os 6 primeiros selos do Apocalipse revelaram grandes transformações político-sociais no Império Romano. Ou seja,
Os juízos aplicados por Deus abalaram intensamente aquele majestoso e arrogante império, mas que já estava a caminho da queda. Então, depois de certa prosperidade, lá no início, na chamada Pax Romana, guerras, fomes, pestes e suas consequências constituíram-se em flagelos inomináveis sobre os romanos. E esses juízos obrigaram os homens a abandonarem os chamados deuses, e eu coloco 200.000 aspas nessa palavra, pagãos, e os levaram a aceitar uma nova doutrina, a de um Deus único, vivo e todo-poderoso. Mas aí aconteceu um detalhe importantíssimo. O povo de Deus, o povo genuíno de Deus, aceitou a proteção de um Estado semipagão. E a partir daí, o cristianismo, o que sobrou, né, sofreu a maior degradação possível sob essa proteção de um potentado mundano sem escrúpulos. Ou seja, a ira de Deus finalmente chegara. E como nós vamos ver, poucos poderiam suportar. Com isso, nós fizemos uma recapitulação bem sumária do capítulo 6, só para colocar em ordem a memória, e agora nós vamos caminhar para o estudo previsto para esta noite, que é o exame do capítulo 7. Mas vamos fazer aqui uma breve consideração. Esses primeiros 6 selos, como nós vimos, foram abertos. Os eventos atrelados a ele ocorreram. O 6º selo mostrou o desespero total das pessoas castigadas, desde os poderosos e ricos até os pobres e escravos. No final do capítulo 6, a pergunta contida no verso destaca ainda mais a circunstância difícil dos habitantes da terra, porque chegou o grande dia de sua ira, da ira de Deus. E quem poderá subsistir? Então, amados irmãos e amadas irmãs, se o 6º selo revelou coisas tão terríveis, ou, reformulando a minha frase, se até o 6º selo foram reveladas coisas tão terríveis, imaginemos o que o 7º selo trará. Quem pode sobreviver à ira do Altíssimo Deus? O capítulo 7 vai responder a essa pergunta. Houve um intervalo entre a abertura do 6º e do 7º selos. Isso, de certa forma, nos apresenta um consolo aos fiéis adoradores do Altíssimo Deus, que nunca se esqueceu deles, mesmo porque jamais abandonaria seus legítimos servos. Ele já havia providenciado uma maneira de proteger aquelas pessoas que por direito lhe pertencem. Então vamos desvendar quem são essas pessoas, passando a responder às perguntas do questionário que lhes foi disponibilizado, se não me engano, na sexta-feira. Mas vamos ler primeiro o capítulo 7, primeiramente, o intervalo compreendido entre o verso 1 e o verso 8, versando sobre os 144.000 selados, a primeira parte do capítulo 7. Então vamos lê-los. Capítulo 7, versos 1 a 8. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o ser do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vou pronunciar os nomes em português. Da tribo de Judá havia 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Aser, 12.000 selados. Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Concluímos a leitura dos versos 1 a 8 do capítulo 7. Agora, vamos voltar lá para o PowerPoint e começar a responder ao questionário. Então, vamos lá. Qual é o entendimento sobre os versos 1, 2 e 3? Seria interessante se vocês estivessem com as respectivas Bíblias abertas no capítulo 7 de Apocalipse, para um melhor acompanhamento das respostas que vamos apresentar. Então, repetindo a pergunta, qual é o entendimento sobre os versos 1, 2 e 3? Aqui é importante nós enfatizarmos que existem muitas ideias e opiniões entre os numerosos grupos religiosos sobre quem são esses 144.000 selados. Ao longo desse estudo, vamos demonstrar, e quando digo vamos, não sou eu, mas a Igreja de Deus, por meio das Escrituras, a verdade sobre eles. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre a origem dos 144.000 selados. Analisando os versos de 1 a 4, vemos que 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, prenderam os 4 ventos para que nenhum vento soprasse, ventos sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E quando isso aconteceu, um outro anjo, que tinha o selo do Deus vivo, começou a marcação dos servos de Deus. O apóstolo João ouviu o número dos marcados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Sabemos que na linguagem profética, ventos representam guerra, predominantemente guerra. Também juízos, mas guerra. Podemos comprovar facilmente em Jeremias 25:32 e Daniel 7, 1 a 2. Essas passagens se encontram na relação anexada ao questionário, das passagens bíblicas pertinentes ao estudo de hoje. Então, vamos ver o que está em Jeremias 25:32. Assim diz Iá: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormento se levantará dos confins da terra. E em Daniel 7:2, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Assim,
nós entendemos que esses 144 mil selados foram levantados durante um tempo em que não houve violência ou guerras na terra. Não se inquietem, não fiquem com ansiedade, porque isso vai ser muito bem explicado ao longo das respostas. Vamos para a pergunta de número 2. Como têm sido definidos os 144 mil pelos dispensacionalistas e pelos, por exemplo, defensores da Torre de Vigia, também conhecidos como testemunhas de Jeová? Por exemplo, os dispensacionalistas, acreditando que o anticristo assumirá o comando do governo da Terra após um suposto rápido secreto da igreja e a retirada do Espírito Santo, que se ausentará da terra, afirmam que se levantarão 144 mil dentre os israelitas naturais e que essas pessoas se tornarão poderosos pregadores da palavra de Deus. E haverá um trabalho de evangelismo como nunca houve antes. Essa é a interpretação dispensacionalista. A Torre de Vigia advoga que os 144 mil, na verdade, um pequeno rebanho ou congregação, que para eles é a Igreja de Deus, é uma classe de pessoas cujo assinalamento começou lá na época do Pentecostes, mas que até hoje ainda existem uns poucos entre os homens, e que essa elite vai morar no céu com o Senhor Jesus, de onde governará os súditos, que, como vamos ver, é chamada de grande multidão na terra. É ensinado, então, que a vinda ou presença de Jesus ocorreu desde 1914, época em que ele começou a reinar a partir dos céus, e que ocorreu a ressurreição espiritual ou celestial de 144 mil selados. Então, os que vão morrendo e estão selados, ressuscitam espiritualmente e vão imediatamente para o céu, juntar-se aos demais. O que estou falando aqui não é a posição exegética da Igreja de Deus. Estou relatando posicionamento de grupos religiosos. Mas, biblicamente, qual era a situação do povo gentio em relação a Deus e seu povo? Nesse caso, a comunidade de Israel, na época. Conforme nos é ensinado em Efésios 2, 11 e 14, os gentios estavam separados do povo de Deus. Eles eram considerados imundos, impuros, e não mantinham um bom relacionamento com os israelitas, e vice-versa. Há várias passagens em Atos, em João, em Mateus, referendando o que acabei de dizer. Tudo pertencia a Israel. As Escrituras, que na verdade são verdadeiros oráculos divinos, o culto, os concertos, a lei, as promessas e o próprio Mashiach. Em Romanos 3:1 e Romanos 9, 2 a 5, isso está muito bem explicitado. O verso 3 do capítulo 7, que estamos analisando, diz claramente: servos do nosso Deus. Então, esses 144 mil são pessoas que obedecem à vontade de Iá. São seus servos. Então, fiquemos, por enquanto, com essa caracterização. Vamos para a pergunta seguinte. Quais são as características fundamentais dos 144 mil selados? Então, vamos lá. Só eles podem cantar o cântico novo, no verso 3. Observe que, no verso 3,
é dito que ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144 mil. Ninguém mais. Outra característica, eram virgens. Isso está no verso 4. Para entender o que isso significa, precisamos saber que a palavra mulher representa uma igreja. Pode ser a igreja verdadeira ou uma igreja apostatada herética. Mas a palavra mulher representa igreja. Então, lá na frente, nós vamos ver, em Apocalipse 14:4, que está dito que estes são os que não se contaminaram com mulheres, isto é, que não pertenciam a outra igreja, que não se contaminaram com doutrinas pagãs. Isso só foi possível no início porque havia apenas uma igreja, a Igreja de Deus, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Hamashia. Não havia igrejas denominacionais. Portanto, não houve influências doutrinárias perversas. Era passado apenas o ensinamento deixado pelo Machia. Terceira característica, eles foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Iá e para o Cordeiro. No verso 4. Nós sabemos que a palavra primícia contém o sentido de primeiro de alguma coisa. Então, esses 144 mil foram os primeiros a aceitar a mensagem da salvação. Mas, vocês vão dizer, a maioria dos israelitas fechou os ouvidos e recusou a salvação trazida por nosso Senhor Jesus Hamashia. Em Romanos 11:5, consta que, assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. E logo no verso 7, do mesmo capítulo 11, Paulo continua: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram-no, e os outros foram endurecidos. E no verso 8 do mesmo capítulo 11 de Romanos, Paulo nos diz, como está escrito, Iá deu-lhes espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Bom, esses 144 mil selados foram marcados em Israel. Lembremos-nos de que eles foram comprados dentre os homens como primícias. E qual foi o povo, o primeiro povo escolhido de Iá, desde o início? Israel. Ou seja, em Atos 10:36, nós aprendemos que Iá enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Hamashia, que é o Senhor de todos. Onde foram selados esses 144 mil? O capítulo é muito claro. Eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, eles foram identificados a partir das 12 tribos. Fazendo aqui um parêntese curto, num período de 730 e 720, antes do Machia, as 10 tribos do norte, havia 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul de Israel. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Mas Iá preservou as tribos do sul, Judá e Benjamim, exatamente para cumprir suas promessas. E lembrando que os judeus, ou seja, os integrantes da tribo de Judá, que os outros não são exatamente judeus, são israelitas,
Mas os judeus nunca foram assimilados nem destruídos. Mas as demais tribos misturaram-se entre as nações. Então, esses 144 mil são judeus e israelitas, porque integrantes das 12 tribos de Israel, mas são judeus israelitas na carne, ou seja, por linhagem hereditária. Então, nós temos aí, eu quero deixar para vocês, nós não vamos conversar sobre isso hoje, mas eu quero deixar uma provocação apostólico-doutrinária. Ao lermos esse rol de tribos, no capítulo 7, algumas perguntas podem ser levantadas. Eu só vou levantar as perguntas. As respostas deixarei para um momento posterior, para nós conversarmos sobre isso. Por que existe essa ordem que está lá? Judá em primeiro lugar. Talvez por ter a primazia e por ser a tribo do Messias. Benjamim foi a última. Sim, a tribo do caçula de Jacó. Até aí a gente até entende. Mas a lista, de modo geral, ela não segue a ordem cronológica do nascimento dos patriarcas. Recomendo que deem uma olhadinha em Gênesis 29, de 31 a 35, Gênesis 30, de 1 a 24, e 35, 16 a 18. E essa lista nem é apresentada conforme as 4 mães dos filhos de Jacó. Então, nós sabemos que os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos homens de Jacó, tiveram 4 mães. Então, nós tivemos Leá, bom, fala Leia, fala em português mesmo, Leia e Raquel, e 2 concubinas, Bila, ou Vilá, e Zilpa, ou Zilpá. Então, nós temos o seguinte, que Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Bilá, ou Bila, teve Dan e Naphtali. Zilpa, ou Zilpá, teve Gad e Aser, ou Asher. Os outros foram todos filhos de Leia. Muito bem. Então, se a gente pegar a lista, a sequência apresentada no livro de Apocalipse, não está sendo seguido isso aí. Agora, por que essas tribos foram citadas da forma que o foram? Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos homens. 12 receberam herança de terra, menos a tribo de Levi, que recebeu apenas 48 cidades para gerenciarem e tiveram o próprio Deus como sua herança, porque eles foram separados para servi-lo. Então, observe o seguinte, para manter o número de 12 lá na divisão da terra, a tribo de José foi dividida em 2, Efraim e Manassés. Só que, na lista de Apocalipse 7 que acabamos de ler, a tribo de Levi está incluída. E o nome de José aparece. Os nomes omitidos foram Efraim e Dan. Manassés também está lá na lista, mas Efraim não está e Dan também não. Nenhuma explicação é dada aqui. Mas a história da primeira aliança sugere um possível motivo para isso. De todas as tribos, Dan e Efraim foram as 2 mais ligadas à idolatria, à persistência da prática da idolatria. Então, durante o resto da história de Israel, Efraim praticamente se tornou quase um sinônimo de idólatra. Oséias 4:17, Oséias 5:11, 8:11, 13:12. E a omissão dessas 2 tribos pode ter sido uma maneira, estou deixando para reflexão,
de mostrar que Deus expulsaria qualquer tribo manchada com o pecado, especialmente com a idolatria. De qualquer forma, eu quero deixar aqui a sugestão para que vocês realizem, se quiserem, um mergulho atento e profundo sobre essa questão. E se assim o desejarem, nós poderemos retornar ao tema no futuro, em outro momento. Vamos para a pergunta seguinte. O que é esse selo recebido? Conforme o versículo 3, foram selados em suas testas. Se nós formos lá em Apocalipse, nós chegaremos lá, se e ao permitir, ao longo desse estudo recapitulativo. Mas lá em Apocalipse 14:1, está escrito o seguinte: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ah, ficou claro então. Esses 144.000 foram selados em suas testas com o próprio nome de Deus, o nome de Iá. Mas o que será isso? Se nós formos a Deuteronômio 6, versos 4 a 6, nós veremos o seguinte, que esta marca, esse sinal, é de natureza espiritual. É o selo, o sinal do próprio Santo Espírito de Iá. E quando nós formos estudar a marca da besta, lá no capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos ver esse plágio escancarado. Ou seja, a marca da besta também é um sinal espiritual. Ou seja, é um símbolo de adoração, copiando o sinal ou marca de Deus, que é espiritual. Muito bem. Lá, em Efésios 1:13, nós lemos o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o selo dos 144.000, o Espírito Santo de Deus. Então, vamos continuar para ficar bem mais claro todo o entendimento dessa questão. Quando ocorreu o selamento desse grupo tão especial? Se nós visitarmos a profecia das 70 semanas de Daniel, ou seja, um ano equivalendo a um dia, na simbologia profética, 70 semanas são 490 dias, ou 490 anos cronológicos. Então, se nós pegarmos essa profecia de 70 semanas de Daniel, cobrindo o período desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém, em 458 antes do Mashiach, até mais ou menos 26, 27, quando se deu o batismo dele, quando ele foi batizado por João o Batista no Rio Jordão. Então, a última semana dessas 70 profetizadas por Daniel foi cumprida com o ministério do Mashiach. 3 anos e meio. Após a crucificação, o restante do concerto continuou com o povo de Israel. A pregação do evangelho pelos apóstolos e por seus discípulos. Então, nesse período, houve o selamento dos 144.000. Esse processo de assinalação começa com a efusão do Espírito Santo no Pentecostes. Leiam, por gentileza, Atos 2. No ano 30, depois do Mashiach. E termina
com a morte de Estevão, com o sacrifício, o martírio de Estevão, no ano 34, Atos 7. Então, só lembrando que nesse evento, o apóstolo Paulo estava presente. Ele assistiu ao apedrejamento de Estevão. Ele não atirou pedra, mas estava presente lá. E lembrando que o Senhor Jesus Hamashia foi enviado inicialmente apenas para a casa de Israel, conforme Mateus 15, 24. Ele próprio o disse. Vamos ouvi-lo. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, inicialmente, o Mashiach veio para reconduzir as ovelhas perdidas ao aprisco de Deus. E quem eram essas ovelhas perdidas? As pessoas integrantes da casa de Israel. E ele ordenou aos apóstolos, em Mateus 10, 5, 6, que fizessem o mesmo. Vamos ler? Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a princípio, o evangelho do reino iria ser pregado, foi pregado aos israelitas, à casa de Israel. Porém, quando os judeus mataram Estevão, lá por volta do ano 33, 34, e vedaram os ouvidos para não ouvirem suas palavras, na verdade, eles estavam deliberadamente rejeitando a mensagem da salvação. Eles refugaram, denegaram o Mashiach. Sugiro que recapitulem o apedrejamento de Estevão em Atos 7, 55 a 60. Eu vou ler aqui porque é uma passagem maravilhosa. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e o Senhor Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles, os judeus, gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam-no. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, futuramente Paulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: olha que maravilha, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E vamos ler também uma passagem que referenda aquilo que foi falado lá atrás, sobre o período do selamento a partir da efusão do Espírito Santo. Atos 13, 44 a 48. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios
ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então, aí vocês veem claramente o início do selamento desses 144 mil. Vamos para a pergunta seguinte. Um questionamento que muitas pessoas fazem é o seguinte: na época em que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, por volta do ano 96, 97, 98, isso é algo nebuloso, existiam ainda as 12 tribos de Israel? Alguns movimentos religiosos, não são muitos, argumentam que essas 12 tribos não existiam mais. E isso é utilizado para descartar a origem dessa assinalação dos 144 mil israelenses. Mas vamos ver o que a própria Bíblia diz. Quando o Senhor Jesus era criança, ele foi reconhecido como o Mashiach por uma mulher judia chamada Ana, que era da tribo de Aser. Lucas 2, 36, 38. Paulo, ao comparecer perante Festo e o rei Agripa, disse: a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Iá continuamente, noite e dia. Atos 26, 7. O apóstolo Tiago dirige a sua epístola no ano 60, depois do Mashiach, às 12 tribos que andam dispersas. Vamos ler? Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Hamashia, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. E no verso 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, referendando ainda mais o fato de que esses 144 mil foram os primeiros assinalados. Então, quem foram essas primícias de Iá, citadas por Tiago? Os 144 mil israelitas. Não quaisquer uns, mas aqueles que aceitaram a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Hamashia, e a eles se converteram. E essas passagens demonstram cabalmente a existência de Israel com as suas 12 tribos, na época do início de pregação do Evangelho. Uma outra questão que se faz é esta aqui, ó. Foi possível integralizar o número 144 mil, que parece um número muito grande, em 3 anos e meio de pregação do Evangelho? Parece difícil, mas sim, foi possível. Vamos lembrar aqui o seguinte: no início, após a ascensão de nosso Senhor Jesus ao céu, a Igreja de Deus era composta por 120 pessoas. Nós vemos isso em Atos 1, 13 a 15. No dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, pregou para os judeus que tinham vindo a Jerusalém de todo o mundo. E a sua pregação foi tão intensa, tão maravilhosamente inspirada, que houve conversão de quase 3.000 pessoas em um único dia. Atos 2, 41 e 47. Mais tarde um pouco, em Atos 4, versos 3 e 4, nós aprendemos que foram adicionados mais quase 5.000 fiéis. Só aqui já são 8.000, num reduzido horizonte temporal. A igreja estava crescendo muito, talvez até de modo exponencial. Em Atos 4:32, é dito que havia uma multidão,
Ou seja, vamos ler aqui também Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor Jesus Hamashia, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, é uma falácia questionar a dificuldade teórica suposta de conversão de 144 mil pessoas em 3 anos e meio. Vamos para a pergunta seguinte. Então, voltando ao início, só para fixar. Quem são os 144 mil selados? Mais à frente nós vamos ver mais alguns detalhes. Mas os 144 mil selados são israelitas carnais, pertencentes às 12 tribos de Israel. Esse selamento foi a eleição da graça, desde que começou a Igreja de Deus no período apostólico, cumprindo a profecia que está em Daniel 9, 24 a 27. E como nós já vimos, mas só para arrematar, após esse endurecimento completo dos israelitas, denegando nosso Senhor Jesus Hamashia, a pregação do evangelho foi estendida também a nós, aos gentios. Muito bem. Pergunto ao amantíssimo irmão Cronarca em memória, de quanto tempo dispomos? 5 minutos, irmão Eduardo. Temos 5 minutos? Ainda temos 5 minutos. Tá, muito obrigado, irmão. Então, diante da exiguidade do tempo, vamos deixar a segunda parte desse capítulo para a nossa próxima reunião congregacional. Nessa segunda parte, nós examinaremos os versos de 9 a 17, que registram informações gloriosamente reveladoras, pelo menos no meu entendimento, sobre a grande multidão. É a segunda parte. Quando estudarmos essa segunda parte, nós vamos fazer algumas comparações entre a grande multidão e os 144 mil selados, para que esse tema fique absolutamente consolidado conforme os fundamentos da sã doutrina da Igreja de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós quase concluímos o exame do capítulo 7, faltando esses versos da segunda parte, versos 9 a 17, e vamos, na próxima reunião congregacional, dar continuidade, encerrar esse bloco da maravilhosa profecia de Apocalipse, e certamente haverá tempo, espero que sim, poderemos iniciar o estudo do capítulo 8, onde vai ocorrer a abertura do 7º selo. Então, neste momento, encerramos a nossa preleção. A paz seja conosco, a paz seja convosco. Amém. Amém.